como funciona a regra de 3. Como que realmente é desenvolvida essa ideia de proporcionalidade. Acredito que a maioria, né, tem aprendido que para você resolver uma regra de 3, você precisa apenas olhar se ela é diretamente proporcional ou inversamente. E depois você multiplica cruzado ou reto, dependendo da situação. Isso não está errado, funciona. Porém, talvez você tenha ficado preso nisso e não tenha aprimorado seus conhecimentos, entendido o real motivo de ser assim. E hoje eu vou explicar para você o porquê que a regra de 3, ela realmente é construída dessa forma, seja ela simples ou composta. E para começar, quero que você imagine a seguinte situação. Imagine uma pessoa que foi comprar um determinado número de bombons, digamos 20 bombons, e ela vê que a caixa com 20 é R$ 100. E assim ela vai, pensa, fica com esse valor na cabeça e olha e pensa, nossa, mas a unidade dele, se eu fosse comprar separada, é 4. Tem uma caixa e tem ele sozinho, seria R$ 4. E ela fica com esse valor. Só que ela pode, né, ver se a caixa está valendo a pena, olhando para quanto vale cada bombom ali. Se ele é mais caro ou mais barato que comprar a unidade apenas. E quando ela faz essa regra de 3, ou seja, 20 está para R$ 100, assim como 1 está para X, que é o valor que eu quero descobrir, você vai descobrir que é 5. R$ 5. Você está pagando mais caro se você fosse comprar o bombom. No final das contas, né? Ela vai escolher comprar 20 bombons separadamente, pela unidade, porque você vai pagar mais barato. E essa é a ideia por trás da regra de 3, uma proporção. Você acabou de usar uma constante de proporcionalidade sem perceber, de modo a não precisar necessariamente equacionar isso, mas de forma intuitiva. Então, a constante de proporcionalidade tem muito a ver com se é diretamente ou inversamente proporcional. Eu vou dar uma outra situação. Essa situação eu vou construir agora equações em cima dela. E ela é a seguinte. Uma confeiteira quer fazer doces. E ela sabe que 20 gramas de chocolate em pó faz 30 gramas de brigadeiro. Ou seja, é diretamente proporcional, porque pensa comigo. Se eu boto mais chocolate em pó, eu vou ter mais brigadeiro, certo? Então eu posso equacionar da seguinte forma. 20 é igual a K vezes o 30. Então, 20 gramas de chocolate em pó é igual a K, que é a constante de proporcionalidade, vezes 30 gramas de brigadeiro. Beleza? E ela quer saber quanta massa de brigadeiro ela vai conseguir com 730 gramas de chocolate em pó. Como a gente já sabe, é diretamente proporcional, então eu posso equacionar da mesma forma, né? Então vai ficar 730 é igual a K vezes a massa de brigadeiro, que é o que eu quero descobrir. A massa de brigadeiro correspondente a isso. Beleza. E agora, eu vou isolar esse K. Eu vou isolar o K na segunda equação e eu vou achar 730 sobre a massa de brigadeiro. E substituir isso na primeira equação, de modo a ficar com 20 é igual a 730 vezes 30 sobre a massa de brigadeiro. Beleza. Só que eu posso passar esse 730 dividindo para o outro lado. E vai ficar, então, 20 sobre 730, que é igual a massa de brigadeiro, é igual a 30 sobre a massa de brigadeiro. O que é que eu fiz isso aqui? O que é que foi isso aqui? Isso nada mais é do que uma regra de 3. Percebam, 20 está para 30, assim como 700 está para X, que é o valor que eu quero descobrir. Como que, então, realmente funciona a regra de 3? Através disso. Através de uma constante. Através desse K, que foi a letra que eu escolhi aqui para usar. É a mesma coisa se você fosse fazer pela regra de 3, então. Porque é assim que ela vai funcionar sempre. A gente ainda pode usar isso, por exemplo, em outros lugares matemáticos, como eu tinha falado, como a geometria. Vos apresento, então, o Teorema de Tales. Para aqueles que não conhecem ou não lembram, ele é o seguinte. A interseção de um feixe de retas paralelas por duas retas transversais forma segmentos proporcionais. Assim, eu poderia reescrever esse problema das massas através da geometria e dar vida aos números. Essa é a mágica da matemática. Uma infinidade de combinações de movimentos que você pode fazer dentro e fora dela, juntando, tirando, botando coisas e assim por diante. Espero que vocês tenham entendido até agora, porque
Eu vou equacionar isso dentro do Teorema de Tales. Então, botando dentro das linhas, a gente pode ver que 20, uma linha, um espaço, uma reta de tamanho 20 está para uma com tamanho 30, que é equivalente às massas. Eu estou dando sentido a esses números. E 730, uma linha de tamanho 730, tá para uma de tamanho x. E eu posso usar o Teorema de Tales e vai dar o mesmo resultado. Eu vou conseguir o mesmo resultado que eu conseguiria equacionando ou fazendo a regra de 3. Isso tem tudo a ver com a regra de 3 composta. Se vocês quiserem, vocês podem fazer o teste aí com a regra de 3, com a questão na casa de vocês. Vocês vão ver. A constante de proporcionalidade tem tudo a ver com isso. E um adendo. Se fosse inversamente proporcional, você não botaria multiplicando, por exemplo, no das massas direto. Você botaria o inverso. Então, 1 sobre a massa, digamos. Digamos que fosse inversamente, né? Ficaria 20, que é igual a K, vezes 1 sobre 30, já que é inversamente proporcional. Isso vale para qualquer outra situação. Então, esse é o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado e entendido. E vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!